Nem todo mundo que quer te fazer mal vai te xingar, vai te ofender na sua frente. Vão ter aqueles que falam de você pelas costas, que vão te abraçar, te elogiar, que vão até mesmo te chamar de amigo. Mas depois que eles conseguirem te usar para obter o que eles querem, você será descartado como um copo de plástico. Sim, é verdade, infelizmente, existe um tipo de pessoa que não precisa te derrubar diretamente. Ela só precisa estar perto quando você cai. E o problema não é que ela não te defende, é que ela se beneficia do seu desgaste. Se você já teve alguma decepção com amizade, com relacionamento, conheceu alguém que hoje você fala era uma pessoa falsa, era uma pessoa manipuladora, se você já passou por isso, presta atenção nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar 7 comportamentos que somente amigos falsos ou pessoas falsas fazem quando querem se aproximar de você. Não é achismo, não é intuição, é um padrão comportamental baseado na minha experiência como perito, nos conteúdos aqui do livro Telling Lies e pela minha história de já ter me relacionado com pessoas falsas, infelizmente. Portanto, presta atenção nesse vídeo, porque uma vez que você vê os 7 padrões comportamentais que apenas amigos falsos fazem, quando você estiver conversando ou conhecendo uma pessoa nova e ela fizer algum desses 7 comportamentos, você já vai ligar um alerta. E claro que eu te explico tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre pessoas manipuladoras, pessoas falsas, mais especificamente aquelas que chegam perto da gente, se aproximam, que a gente chega até mesmo a chamar de amigo, de amiga, de irmão. Hoje nós vamos falar 7 coisas que só amigos falsos fazem. E primeiro pra gente contextualizar, né, o que é uma amizade falsa? Amizade falsa não é a ausência de carinho, é a presença do interesse acima da relação. Um amigo falso, em específico, ele não te odeia. Ele olha pra você e vê você como uma oportunidade. Ou seja, ele te usa pra chegar em algum lugar, pra obter algo. Um amigo falso não quer necessariamente te destruir. Ele quer te manter por perto, só que funcional enquanto for conveniente pra ele. É como se você fosse um step pra ele. Ele não quer jogar você fora, mas você também não é a peça mais importante assim do carro. Ele vai ficar lá rodando com o carro dele, fazendo o que ele precisa, e quando ele precisar de você pra resolver um problema, ele pega você ali e aciona o step. Isso é um amigo falso. Só que um dos pontos mais perigosos do amigo falso é em relação à vida emocional que ele propicia para você. Porque os amigos falsos são extremamente focados em criar e manter vínculos emocionais. Ou seja, ele quer que você olhe para ele e tenha uma percepção de dependência emocional, como se você precisasse dele para ter a sua vida emocional mais bem trabalhada ou para manter a sua cabeça no lugar. Um amigo falso, ele quer que você perceba ele dessa forma, alguém que você precisa para se manter bem. E é somente assim que ele consegue te usar e te manipular. Agora, como que ele faz isso? Ou melhor dizendo, quais são as 7 coisas que esse amigo falso, que essa amiga falsa vão fazer, que vão nos permitir perceber que estamos na presença de um manipulador, de uma manipuladora? Bom, eu resumi em 7 e nós vamos começar agora falando a primeira. Primeira coisa que só um amigo falso faz, ele fala de você quando você não está. E pode até ser que ele fale de maneira positiva, mas na maioria das vezes ou é de maneira negativa, ou de maneira crítica, ou de maneira neutra. Em resumo, um amigo falso administra a reputação. Não é lealdade. Ele compartilha as suas falhas com os outros como se fosse uma espécie de moeda social. Por exemplo, se eu tivesse um amigo falso, ele iria para alguma festa e falaria: nossa, você viu o Vitor metaforando? Cara, esse ano ele deu mais palestra que o normal, mas você sabia que a maioria das palestras, ele fez metade do tempo que ele costumava fazer? Não sei se ele tá inseguro no palco, mas geralmente ele fazia palestra de 1 hora, esse ano foi tudo coisa de 20 minutos. Não sei. O que eu sei é que ele diminuiu o tempo da palestra. Por que eu não sei? Dando aquela de desentendido, não faço ideia, mas está sempre espalhando alguma coisa de você em relação à sua reputação, à sua imagem para outras pessoas. Ele pode espalhar também informações íntimas de você. Comentários inofensivos ou comentários desentendidos. Por exemplo, um amigo falso poderia falar de mim em uma festa ou em algum outro local que eu não tivesse. Você sabia que o Vitor esse ano contou na internet que ele é católico? Que ele é cristão? Pois é, né? Depois de tanto tempo trabalhando de maneira imparcial. Estranho, né, cara? O cara revelar agora, né, que é católico. Não sei, vai saber o que ele tá querendo, né? Não sei se ele quer ganhar um apreço com o pessoal da direita. Não sei, né? Eu só sei que ele é católico. Ele revelou isso aí esse ano, não faço ideia por quê. Agora eu quero que você observe o detalhe comportamental nesse primeiro aspecto aqui. Esse tipo de amigo falso, quando conta algo sobre você ou quando você conta algo íntimo no meio de outras pessoas e ele tá presente, se você estiver presente, você vai perceber que ele dá risada, ameniza ou fala num tom mais positivo, mais feliz, dando risada ali com você. Agora, quando você não tá presente, pergunte para as pessoas que ouvem ele ou ela falar de você. O tom muda, o tom é outro. Ele não vai ficar toda hora de risadinha. Ele não vai ficar falando bem de você pelas costas. O tom de um amigo falso, quando você não está presente, é outro. Um amigo de verdade, quando você não está presente, ele protege a sua imagem. Um amigo falso
capitaliza em cima dela. Ele vai usar a sua imagem, a sua reputação para conseguir algo com outras pessoas em outros ambientes sociais. Se isso já aconteceu com você, se você já descobriu pessoas que você achava que eram seus amigos ou suas amigas falando mal de você pelas costas, comenta aqui nesse vídeo a palavra falsidade ou a palavra manipulação para que mais vídeos como esse cheguem até você, você fique cada vez mais blindado ou blindada contra pessoas manipuladoras. Seguindo aqui então, segunda coisa que só um amigo falso faz. Ele te joga no fogo quando a pressão aumenta. Então quando você passa por situações difíceis com esse amigo, elas costumam ser uma espécie de teste à prova de fogo. Quando algo dá muito errado ou a corda aperta, um amigo verdadeiramente falso vai se calar, vai sumir, vai parar de te responder, ou vai transferir a culpa para você ou para outra pessoa. Ele vai fazer qualquer coisa, menos ficar do seu lado e passar por aquela situação difícil com você. Ele vai tirar o corpo fora. E entenda, para ele não é covardia, isso é uma autopreservação estratégica. Ele pensa assim, bom, eu tava aqui com o Vitor, né, enquanto funcionou, mas agora que a situação ficou perigosa, agora que a coisa tá ruim, eu não vou queimar a minha imagem também por conta do Vitor aqui, né? Deixa eu sair fora agora. E cara, quando eu passei pelo meu cancelamento aqui na internet, o quanto que eu vi de gente fazendo isso, inclusive pessoas que eu tenho conversas privadas ali me chamando de amigo, de irmão, falando um monte de podre de outras pessoas na internet. E quando teve o meu cancelamento, essas foram as primeiras pessoas a falar, não, metaforando eu não conheço. Faço ideia de quem é, não conheço, nunca ouvi falar. Enfim, são falsas amizades e é importante ficar atento com esses sinais também. Sabe o que é legal sobre esse livro aqui, o Telling Lies? Além de falar de falsas amizades, ele também fala sobre como identificar pessoas manipuladoras e narcisistas. E todo esse conteúdo sobre comportamento contido nesse livro, eu vou te ensinar de graça no nosso evento Decifrando Pessoas, uma aula magna que vai acontecer online, gratuitamente, em janeiro. Mas para participar dessa aula você precisa estar cadastrado, senão você não vai receber a notificação e nem o código para entrar na aula. Para se cadastrar na aula gratuitamente é muito simples. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, finalizar o seu cadastro e participar da aula em janeiro. Tá certo? Continuando o nosso vídeo aqui então. Terceira coisa que só um amigo falso faz, ele cancela com você com frequência, cancela, desmarca compromisso, desmarca um evento, fala que não vai mais, enfim, cancela. Mas ele nunca perde outras oportunidades. Presta atenção. Ele vai falar pra você alguma coisa como, aconteceu um imprevisto, não vou conseguir ir hoje e tal. Mas presta atenção no padrão. Nunca vai acontecer um imprevisto quando é algo que esse seu amigo falso, essa sua amiga falsa vai se beneficiar. Se é pra estar com você, pra te ajudar, pra participar de algo que você precisa, aí vai ter um imprevisto, pra ele, pra ela não vai dar. Agora, quando é algo que pra ele ou pra ela é interessante, nunca vai ter imprevisto. Pode perceber esse padrão. Esse tipo de cancelamento, né, de desmarcar um compromisso de maneira frequente, não é a agenda da pessoa, é a prioridade emocional dela. Ela vai priorizar aquilo que faz mais sentido para ela, de maneira egoísta, obviamente. Quem te valoriza, quem é seu amigo, se organiza para estar com você. Quem quer te usar, vai encaixar você quando sobrar espaço na agenda dela ou dele. Quarta coisa que só um amigo falso faz, ele te exclui de forma silenciosa. O amigo falso não te confronta, ele vai te apagando aos poucos. Você vai descobrindo situações, eventos, coisas depois que elas já aconteceram. Do nada aparece lá uma foto de um dia que ele foi numa festa, mas não te falou, não te chamou. Outras pessoas falam de histórias onde esse amigo ou essa amiga estava num lugar, falou de você, e você vai descobrindo tudo depois. E quando você menos percebe, essa pessoa, né, esse amigo ou essa amiga falsa vai te dizer assim, não é que eu não contei, eu achei que você não queria saber, achei que você não ligava, achei que você não ia gostar, mas por isso, só por isso que eu não falei, não é por nada. Isso não é esquecimento, isso é um tipo de controle emocional social passivo-agressivo. Ele vai apagando você a partir do momento que você deixa de ser útil, de ser relevante para ele. Quinta coisa que só um amigo falso faz, ele tende a aparecer apenas quando precisa de alguma coisa. Esse aqui é clássico. Quando você tá com um problema, quando você passa por uma situação difícil, quando você quer conversar de algo, ele fica em silêncio por semanas, né? Não te responde por dias, semanas, talvez até mesmo meses. Aí, de repente, ele precisa de alguma coisa e volta. E aí, mano, tudo bem? Cara, deixa eu falar pra você, então, aconteceu uma situação aqui, etc. Você não consegue me ajudar? Você não pode me dar uma mão? Cara, você não consegue lá. É batata. O amigo falso, ele não constrói vínculo. Porque, lembra, as pessoas que ele conhece não são amigos. São meios para ele obter o que ele quer. Então ele só vai lembrar de você quando você for um meio para obter algo que ele precisa naquele momento. E aí, ele vem te chamar. Meu amigo, minha amiga. É aí que ele vem falar com você. E isso, obviamente, não é amizade. É uma forma de instrumentalizar as relações com as outras pessoas. Sexta coisa que só um amigo falso faz, elogios
que mais diminuem você do que outra coisa. A gente chama isso no comportamento de elogio sabotador. É quando eu falo algo parecendo que eu tô te elogiando, mas na verdade aquilo ali é para acabar com a sua confiança. Então ele vai dizer coisas como: olha, eu não achei que você foi muito ruim não, eu achei até que você foi bem. Olha, eu falar a verdade, achei que você ia ser pior, cara. Me surpreendeu, foi bem. Eu lembro que teve uma pessoa que quando eu mudei para uma casa, quando eu comecei a ganhar um bom dinheiro com internet, com treinamento, com palestra, etc e tal, eu me mudei para uma casa muito grande e eu morava sozinho na época, eu era solteiro, tava noivo, mas ainda era solteiro, não era casado. Aí um conhecido aí, um amigo falso, virou e falou: nossa, cara, legal, assim, uma casa grande, vai dar um trabalho para você limpar tudo aqui, né, sozinho, vai ter que contratar gente, vai ter um custozinho, mas pô, legal, né, cara, da hora, sim, bacana. Aí depois eu me casei, mudei para uma outra casa, um pouquinho menor, mas ainda assim era uma casa grande ali, de uns 3, 4 quartos ali, né, 2 suítes. E esse mesmo amigo foi nessa casa e falou: nossa, cara, mas agora que você tá casado, cachorro, 2 cachorros aí, agora sua esposa também tá grávida, cara, pequena essa casa pra família que vocês vão colocar aqui, né? Mas assim, bacana, legal. Uma casa mais modesta também não tem nada de errado. Então assim, não tem solução, cara. Um amigo falso, a melhor coisa que você pode fazer é arrancar ele da sua vida, porque nada que você faça vai ser elogiado de fato. E qual que é o efeito psicológico desse elogio sabotador? Psicologicamente, isso nada mais é do que uma inveja disfarçada. É como se fosse uma espécie de competição silenciosa. Ele queria estar onde você tá, ele não pode estar lá, mas você é amigo dele, então ele também não pode falar na cara o que ele quer, então ele faz essa espécie de elogio sabotador. Ele joga um veneninho ali, de boa, de leve, como quem não quer nada. Então entenda, um amigo verdadeiro, ele celebra uma vitória sua. Um amigo falso, ele relativiza ou diminui a sua vitória. Tenha isso em mente. Por fim, a 7ª e última coisa que somente um amigo falso faz: ele prioriza ele mesmo na relação. Então ele prioriza falar dele mesmo, os problemas dele ou dela são mais importantes. E hoje nós vamos conversar sobre os meus problemas. E você vai ter que ficar ali por 1, 2 horas ouvindo ele falar tudo e dando soluções pra ele ou pra ela. Caso você não faça isso, você é um péssimo amigo, enfim, etc, etc. Nunca é uma conversa de troca, é sempre um palco. Se você começar a falar, ele te interrompe, ou ele minimiza o que você tá falando, ou até mesmo os problemas que você tá falando. E no final ele ainda redireciona pra ele. Não, quer ver, ó, isso aí que você tá falando é difícil. Eu sei que é ruim, mas cara, vê lá, minha situação é muito pior. Porque, ó, no meu caso, veja só, eu tenho que trabalhar, eu acordo às 5 da manhã, blá, 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 e vai-se embora. Isso basicamente é egocentrismo, né? A relação, ela não é bilateral, ela é uma relação assimétrica. Ele é importante e você tá lá pra reforçar o quanto ele é importante. Então esse amigo, na verdade, ele não se interessa por você de fato. Ele se interessa sobre como você reage a ele, aos problemas dele, às coisas que ele tá te contando, às conquistas dele e por aí vai. E agora vem a parte mais difícil, tá? Presta atenção. Amigos falsos não são vilões caricatos de filmes ali. Amigos falsos são pessoas emocionalmente imaturas, muitas vezes infantis, inseguras e carentes de validação. Eles querem se sentir especiais, mas isso não significa que precisa ser você a pessoa a validar e a ficar falando que eles são especiais para reforçar o ego deles. Lealdade não é algo que você pede para os outros terem com você, é algo que você observa. Respeito também não é uma coisa que você precisa implorar, você percebe isso no comportamento. E maturidade emocional é saber sair sem brigar, sem explicar, sem tentar convencer ninguém. Simplesmente identificar uma relação tóxica e, infelizmente, parar de estar com aquela pessoa, porque o ambiente é feroz. Se você começa a ter grandes conquistas e tem um amigo ou amiga ou amigos falsos te puxando para baixo, você nunca vai achar que chegou lá. Portanto, antes estar sozinho do que mal acompanhado. Pelo menos esse sempre foi meu lema. Por isso que, bem ou mal, eu sou um cara de poucos amigos. Conheço muitas pessoas, tenho relações boas com muitas pessoas, mas amigos, poucos. E se você me considera um amigo, ou se você me tem em boa estima, eu peço que você comente a palavra comunicação ou persuasão aqui nos comentários para que mais vídeos como esse cheguem até você e você possa ter boas amizades, bons relacionamentos. Não deixe também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado, meus amigos. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até lá!